Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Estamos começando aqui mais um estudo, o primeiro aí do ano de 2023, pedindo ao Mestre amado que continue nos amparando, que continue nos auxiliando nesta tarefa, que a gente possa ter as condições necessárias para o exercício dessa prática de estudo, de reflexão, e que o nosso coração possa estar sempre preparado para ouvir as lições, recebê-las, fazermos as reflexões que necessitamos para que a vida possa correr de uma forma melhor. Espero que tenhamos aí um ano de muito trabalho no bem, de muito esforço na reforma íntima, né? Na necessidade que a gente tem de melhorar um pouco mais a cada dia, e que o Mestre seja nosso companheiro contínuo de todas as horas, não só das horas difíceis, que nós possamos encontrar em Jesus as lições e o aprendizado que a gente sempre precisa. Hoje vamos fazer a lição de número 13, intitulada Ingratidão. Joana tem uma obra da série psicológica dela, intitulada Psicologia da Gratidão. E a gente já fez estudo dessa obra lá nas nossas reuniões presenciais. Na época a gente ainda não tinha esse canal de contato aqui, então era só mesmo lá na Fraternal. E Joana traz para a gente naquela obra uma reflexão importantíssima, é um livro inteiro tratando sobre a gratidão, e ao mesmo tempo que Joana traz o tema com toda a completude que o tema aborda, ela ajuda-nos a desconstruir conceitos que a gente tem de gratidão. Mas hoje, nessa lição, ela vai falar do processo de ingratidão. É como se Joana tivesse nessa lição de hoje querendo dizer assim, por que ainda agimos de forma ingrata? Porque nosso comportamento ele não está pareado ainda com um comportamento digno do verdadeiro homem de bem. E nesse aspecto ela vai levantar para a gente na lição a necessidade que nós temos de refletir sobre a nossa conduta, entendendo que as nossas ações, o nosso comportamento, ele está atrelado a experiências, a hábitos que nós adquirimos no passado e do qual a gente ainda não consegue se libertar por completo. Então, repetidamente, a gente vai tendo reações, muito mais do que ações, que a gente age meio que no impulso, a gente age na concordância do hábito adquirido que a gente faz sem nem perceber certas coisas, né? E aí ela fala da necessidade que a gente tem aqui de revisitar esse nosso mundo íntimo na busca de uma conduta melhor. Nesse contexto, meus irmãos, é importante que a gente leia uma lição dessa pensando nas coisas que caracterizam a nossa forma de ser, que caracteriza a nossa forma de agir diante das nossas dificuldades da vida presente, como a gente tem reagido, se existe uma outra forma melhor para que a gente possa agir diante das dificuldades, diante dos problemas, como que a gente pode desenhar uma nova estrutura de comportamento. É claro que nenhum de nós vai modificar comportamento se a gente não atentar para essa necessidade. A gente fala muito isso, não é, meus irmãos? A gente está sempre dizendo isso. Porque quando a gente acha que está tudo muito bom, a gente não se preocupa. A gente só quer mudar quando a gente percebe que não está bom. Olha como que isso é interessante para a gente poder entender. Quando a gente às vezes está passando por um problema, uma dificuldade muito grande, é natural que a gente vá buscar ajuda na fé que nos move, né? E é muito comum que tão logo o problema esteja resolvido, a gente volte de novo àqueles velhos hábitos.
E como que é difícil modificar hábitos, né? É preciso um esforço muito grande, é preciso muito foco, muita determinação, encontrar dentro de nós um elo forte que nos mantenha conectados com aquilo que é bom e do qual a gente não se permita demover. Olha como que isso é importante. É disso que Joana vai tratar hoje. Ela vai falar que o processo de evolução, nossa, ele é muito lento. Por quê? E aí a gente tem que pensar nesse processo de construção e de desenvolvimento da nossa inteligência. Porque à medida que nós nos tornamos seres pensantes e que passamos a ter as reencarnações como espíritos, seres pensantes, a capacidade de raciocinar, de pensar, ela precisava ser desenvolvida. É como se fosse um instrumento que tivesse diante de nós, que emitisse ótimas e belas e limpas notas musicais e que a gente sequer conseguisse articular ou entender ou manusear ou mesmo pegar, mexer e entender que o instrumento musical está ali apenas esperando a nossa qualificação para poder fazer a parte dele. Então pensa isso no desenvolvimento do nosso pensamento, da nossa capacidade de refletir sobre o que é certo, o que é errado, o que a gente quer fazer, o que a gente não vai fazer. E aí a gente pensa lá no início, nos primórdios das nossas primeiras reencarnações, onde a gente agia muito mais pelo instinto do que pela razão. E o senso de proteção à vida, né, de preservação da vida, num alto grau. Então, a gente tendo na nossa matriz estrutural o amor, que é de essência divina, dessa nossa essência do Pai Celestial, né? Porque somos filhos de Deus, que é perfeição absoluta. Então, entender que o amor como base de todos os outros sentimentos, né? e das virtudes está em nós latente. Assim como a capacidade de inferir sobre as coisas do cotidiano, da vida física e extrafísica. Então, tomar pé dessa consciência demanda tempo de desenvolvimento, dessa cognição, dessa sabedoria e também desse sentimento, cujo amor é a essência divina. Olha que coisa linda isso de perceber que nós estamos nesse processo de construção, não é, meus irmãos? Demanda tempo, mas a gente não está perdido dessa estrutura que nos compõe, que desenvolve, né, o nosso conhecimento e o nosso sentimento, as duas asas aí da nossa evolução. Então ela vem dizendo que essas adaptações que a gente foi se colocando em função do desenvolvimento necessário do intelecto fez com que nós fôssemos exacerbando o ego, deixando com que o olhar muito individualista se fizesse como matriz dessa necessidade de preservação da vida e como matriz desse desenvolvimento da nossa relação com o meio, né? Então, olha como que isso é importante, porque ao mesmo tempo que a gente vai caminhar por estradas que nos levam
a esse desenvolvimento, a gente também vai se permitindo deturpar o sentimento matriz, que é o amor. Então tudo fica muito intenso. E para vocês terem uma ideia, para a gente poder entender, até hoje nós estamos à mercê de uma leitura equivocada desse sentimento de amor. Porque veja bem, nós temos Jesus para nós como referência, esse modelo de vivência do amor, da caridade, né? Da virtude em pessoa. Jesus, né, representa para nós isso. Mas nós somos ainda muito mesquinhos, nós somos ainda muito egocêntricos, a gente só quer ver os nossos interesses, a gente não consegue perceber o próximo, a gente não se atenta às vezes para a dor do outro, a gente sempre acha que a nossa dor é a maior, não é? A gente, mesmo nas relações de amor, seja o amor afetivo, né, do amor entre os companheiros de vida, né, esse amor também é mesclado por muito interesse, por muita cobrança, né, é como se a gente se sentisse dono daquele que a gente ama. E olha esse mesmo sentimento para os filhos. Quantos ainda não conseguem perceber em seus filhos um espírito livre, que tem escolhas, que vai tomar suas decisões, né? A gente ainda cobra muito, a gente se dedica muito, né? A grande maioria dos pais se dedicam muito, mas também esperam muito em retribuição. É muito interessante pensar nisso. A gente às vezes devota um sentimento de amor, que é um amor-apego, até a objetos, a coisas que a gente não se desfaz. É interessante pensar nisso, né? E olha quanto tempo, né, que a gente já vem reencarnando. Você vê, Jesus esteve junto de nós há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, né? Nós estamos em 2023, contados aí da data do nascimento de Jesus, você pensa bem. Mas a gente ainda não consegue entender. Então pensa nesse processo que ele é lento, mas ele se dá, né? Porque o rumo que todos nós destinamos é o da perfeição, né? da plenitude espiritual. Então ela vem dizendo isso. Depois ela diz que o candidato à elevação espiritual se debate, olha que ela diz aqui, ó, em mazelas, né, que estão fixadas como hábitos. Então tropeçam, reincidem de uma maneira muito contínua, sem o avanço permanente que naturalmente é o ideal. Ou seja, a gente sabe que a doutrina espírita diz que a gente não retrograda, tudo bem. Mas vocês sabem que a gente pode passar uma encarnação aí avançando nada ou quase nada. Do ponto de vista mesmo de aquisição moral. É claro que a gente sempre aprende alguma coisa, a gente sempre retoma algumas lições, algumas coisas que são necessárias. Mas a gente tem um hábito de querer se encaixar como um molde, sabe? Nas coisas. Às vezes você, por exemplo, está lá dentro da casa espírita num trabalho lá, que você faça de divulgação da doutrina ou de organização do setor de divulgação, da venda de livros, né, ou da evangelização, ou da mocidade, né, ou seja lá o trabalho que seja feito, ou mesmo no campo da mediunidade. E aí a gente vai e faz aquela tarefa que não tem muito esforço pra gente, né? Por quê? Porque é a vivência de outras vidas, já tudo tão marcadinho, tudo tão definidinho, que a gente nem se abala em fazer. Aí vem alguém lá, às vezes na casa espírita, e pede pra gente uma contribuição em algum setor lá.
E aí a gente às vezes vai para esse setor, chega lá nesse setor, a gente começa a se deparar com dificuldades aqui, dificuldades ali, às vezes dificuldades no tratamento, numa organização, numa coisa, noutra, o que a gente faz? Na maioria das vezes a gente pede para sair. Ao invés da gente falar assim, não, se eu fui chamada para esse trabalho, eu tenho que me ajustar de uma forma melhor, para servir melhor, com humildade, aprender com essas pessoas que já estavam aqui antes de mim, ouvir o que eles têm a me ensinar, o que eu tenho a aprender, dar a minha contribuição sem exigir, a não ser exigir de nós mesmos. A gente precisa disso. Então é muito comum que a gente vai querer ficar em trabalhos que tem uma fluidez pra gente, porque é tão natural isso na gente. Então, isso às vezes não vai representar avanço nenhum pra gente, porque são aquisições que a gente já tinha. A gente só repetiu aqui. Olha como que isso é sério. A gente só repetiu. A gente está só repetindo. Então, não vai mudar nada pra gente. Agora, aquele trabalho desafiador, esse às vezes a gente abandona. E era esse talvez que fosse nos moldar naquilo que a gente precisa ser trabalhado. Boas reflexões, não é? Essa lição de hoje. Bom, aí ela diz assim, ó, essa situação da gente ficar repetindo comportamentos aí do passado equivale a dizer que em cada reencarnação torna-se necessário a gente se libertar desses hábitos infelizes e desses comportamentos que são doentios. Não são poucos, ela fala, os impositivos do passado que remanescem em forma de uma conduta dominadora. É tão dominadora que domina nós próprios. Quantos de nós diz assim, eu sou desse jeito mesmo. Esse é meu jeito de ser, é assim que eu penso, é assim que eu acho. Quem quiser conviver comigo, que me aceite do jeito que eu sou. Você já deve ter ouvido isso. Todos nós já nos deparamos com alguém que fala isso, ou nós mesmos já falamos ou pensamos assim. Ou seja, é o comportamento que nos domina de tal maneira que a gente não consegue se libertar. Não tem nem interesse. Está tão bem ajustadinho ali que nem quer modificar. Ela continua, entre os mais danosos que insistem em permanecer, o egoísmo é o comandante, um chefe dessas imperfeições morais, pelo tormento que faz a pessoa acreditar-se merecedor de todas as deferências e considerações dos outros. Isso aqui, então. Por que a gente se ofende tanto? Por que a gente se magoa tanto? Por que a gente se debate tanto na vida? Porque as coisas acontecem e a gente acha que não é merecedor daquilo. Ou seja, como se as pessoas tivessem que ter para conosco uma reverência, né? Uma atitude assim. E o egoísmo e o orgulho, como está, né, na doutrina espírita, tão nos explicadas, duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, a gente não consegue se libertar disso, a ponto tal que em dadas circunstâncias, a gente já ouviu também muitas falas do tipo, você pensa que está falando com quem? A gente já não ouviu isso? Ou então, nossa, mas não, a pessoa não podia ter me tratado assim, não, ali eu sou um cliente. Como cliente, a pessoa tem que fazer tudo que eu quero. Não é assim? Olha, a gente não se dá conta disso, né, gente? A gente não se dá conta disso, não. As coisas vão e a gente não se dá conta disso. Mas ela fala aqui. Ela diz que isso é uma herança perversa do período egocêntrico lá, ó, dos primórdios, né? Quando se acreditava ver a razão pela qual o sol brilhava
e ele está presente na maioria das decisões, esse egocentrismo, nas tentativas do nosso comportamento. Indispensável, portanto, aí ela vem fazendo advertência, que haja uma conscientização lúcida e firme de trabalhar-se mentalmente, emocionalmente, para derrocá-lo, ampliando os horizontes felizes da fraternidade, mediante o reconhecimento de quanto é necessária a convivência em grupo e quão feliz é todo aquele que sabe conviver e repartir alegria com o próximo. Que coisa linda isso, né? Porque foi isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus veio dizer isso para nós, né? Que a gente ainda se debatia no sofrimento, pelo distanciamento nosso de Deus, pela ausência de amor, pelos interesses muito materialistas. E o convite do Mestre Jesus foi sempre da harmonização conosco mesmo, da harmonização com a mensagem dele, que era divina, de transformação, de amor, de alegria. Claro que de alegria, por que não de alegria? Do sentimento de gratidão. Porque Joana está dizendo aqui de um comportamento que nos impede de reconhecer as dádivas que a gente recebe. Porque a gente está muito atrelado ao nosso próprio eu, sem se dar conta de que a vida não corre só à nossa volta, né? Ela é compartilhada. Continua aqui, ó. Muitas vezes ela continua. O egoísmo é resultado de transtornos mentais e emocionais que isolam o indivíduo, que dessa forma sente-se superior a todos os outros, evitando misturar-se com a massa. Assim se destaca o grupo social pelo temperamento enfermiço. Olha, o orgulho distancia as pessoas umas das outras e faz com que a gente às vezes perca várias relações de afeto, de amizade, quanta coisa boa a gente pode compartilhar com o próximo. E há pessoas que realmente não se permitem, elas se dividem em castas, elas se dividem socialmente, elas se dividem por hereditariedade, por grau de cultura, de poder, de conhecimento, de dinheiro, né? Olha quanta coisa aqui. Num comportamento, como ela vem dizendo, repetitivo, ou seja, quantas encarnações isso vem se dando. Então a gente corre o risco, que é a advertência que ela está fazendo, de terminar essa existência ainda tendo os mesmos comportamentos equivocados diante da vida. Não é? Nesse estágio, olha, é comum a pessoa supor-se credora do esforço de qualquer um outro, do trabalho do outro, da gentileza do outro, girando tudo à sua volta, porém distante fisicamente, para não gerar incômodos ou aborrecimentos, porque está sempre insatisfeito. Apesar de achar que é credor sempre da deferência alheia, tudo que o outro faz ainda não está bom. E não reconhece que pessoas estão à sua volta, trabalhando em seu benefício. O mundo espiritual trabalha em nosso benefício. A vida, ela se desenvolve em nosso benefício. O processo reencarnatório se dá em nosso benefício. A vida traz para a gente experiências iluminativas. É isso, não foge disso. Todas as situações, por mais difíceis que sejam, têm um cunho de nos iluminar, de fazer a gente ascender do ponto de vista moral e intelectual também. Ela diz, conhecendo-se e não tendo interesse em modificar-se, foi aquilo que a gente falou, né? Eu sou do jeito que eu sou, quem quiser que goste de mim do jeito que sou.
pode sentir-se bem na situação. Então faz simpático para conquistar os outros. Sabe atingir os pontos vulneráveis das pessoas generosas e torna-se extremamente parasita. Rouba a confiança do outro, a afeição do outro, que jamais correspondem ou sequer consideram como valiosas. E aí, as atitudes dessas pessoas tão individualistas, se sentindo tão soberbas ante a vida, perdem os aspectos da generosidade que é e deve ser compartilhada. Porque não existe compartilhamento, só existe interesse egocêntrico, né? Com facilidade, ela continua assim, desprezam quem os ajuda e os estima. Com facilidade, olha o que ela está falando aqui, ó. Com facilidade, é tão natural que nem se dá conta. Torna o outro um nada. Permanecendo vazios de valores emocionais para entender quanto prejudicam os demais com essa sua maneira atrevida de conviver. Aí ela fala, a ingratidão é doença da alma que deve ser combatida por todos quantos lhes são vítimas. Sabe de quem que ela está falando? Ela não está falando daquele que é humilhado, não. Ela está falando daquele que humilha. Essa vítima da ingratidão não é o que é humilhado, porque é que a gente precisa entender isso. Quem quiser, leia o livro Psicologia da Gratidão, da série psicológica da Joana. Joana trata ali que a gente tem às vezes a ideia de que gratidão é o retorno que a gente deve dar a um bem recebido. Isso, claro que toda a generosidade de alguém para conosco deve ter de nós o nosso reconhecimento. Mas a gratidão em si, para que a gente possa entender, ela está bem resumida no capítulo do Evangelho que fala sobre o homem de bem, as características do homem de bem. Quando a gente consegue entender a gratidão com aquela prática, que está lá no Evangelho, a gente entende que a gratidão, ela flui da alma transformada no bem. Então, quando alguém faz alguma coisa pelo outro e o outro o humilha, não é o que se sente humilhado, o que recebe e o que sofre ou o que traz consigo a ingratidão, não é. Ele está ali apenas recebendo consequências do que passa no coração do outro. Mas o enfermo não é aquele que é humilhado, é aquele que humilha. Porque ele, se não conseguiu ainda abarcar todo esse valor moral que nasce do coração, que compartilha a generosidade, a afabilidade, a doçura, a bondade, a generosidade. Olha quanta coisa boa, né? Então, quando ela fala ingratidão é doença da alma, ela está dizendo esse, cujo egoísmo é o centro do comportamento e que faz com que essa pessoa seja essa pessoa tão amarga, tão difícil, tão intolerante, não é? Ela vai citar aqui depois Pedro, dizendo que Pedro negou Jesus 3 vezes, que foi um ato forte de ingratidão, vamos dizer assim. Por que a gente diz ingratidão? Porque ele não soube reconhecer, não põe nesse contexto, coloca assim para você entender por que Pedro, a atitude do Pedro era um ato de ingratidão quando ele negou Jesus. Não é só porque Jesus era quem era, não, é porque Pedro ainda não conseguia ser aquele homem de bem. Os valores dele ainda não estavam fortalecidos e fortalecem-se com essa atitude. Pedro renasce dessa negação, né? E aí ninguém o abate mais. Ela fala de Judas, que igualmente também, apesar das diversas demonstrações do valor moral de Jesus, não conseguiu alcançar
com a mente ainda muito materialista, achando que o poder vinha da exaltação na vida física, né? E Jesus não. Então ele opta pelo suicídio infame para recobrar a vida depois em futuras encarnações, né? De luta, de sofrimento, de despertamento da sua alma, reparação dos seus erros. Ela diz que esses dois exemplos são altamente significativos da ingratidão e podem ser catalogados também como uma traição a esse amor, ao devotamento e à confiança. E eles não souberam ou não conseguiram compreender. Olha que coisa linda isso. Não conseguiram compreender essa essência. É disso que ela fala. O ingrato é também, em consequência, alguém que mexe com a confiança do outro. No momento áspero, ante dificuldades, eles foram beneficiados pela bondade do amigo e a partir daí todas as outras bênçãos lhe adviriam, tornaram-se consequências, né, desse ato inicial. Aí ela fala que, por fim, o ingrato é pessoa realmente infeliz, porque nem sequer possui a sensibilidade para amar alguém. Olha, lembra aquilo lá do início? Não consegue amar, está sempre querendo se isolar, se acha melhor que todos, acha que todo mundo tem que estar à sua devoção, não é? Então ela fala, toda e qualquer expressão de afetividades, para essa pessoa está sempre em positivo do dever do outro para consigo. Então não consegue avaliar o amor despretensioso, o afeto, o carinho de quem gosta, de quem quer cuidar, né? Aí ela diz assim, olha, não te deixes afetar pela crueldade desses ingratos e prossegue com gentileza, porque é sempre melhor para aquele que oferece a bondade. A existência terrena, por mais longa se apresente, é sempre muito pequena. Olha que lindo isso, falando da vida imortal, né? A vida física é um passo rápido. Muitas vezes, quando ocorrem dissensões, né? É preciso perdoar, fluir a alegria de sempre. Não perturbe-se com aqueles que te exploram, que te enganaram, que mentiram para conseguir o que desejavam de ti. Eles aprenderão com as experiências a que serão submetidas. E ela termina, quando não puderes retribuir ao teu benfeitor algo do muito que ele te ofereceu, passa a outrem a colaboração da amizade, do sorriso, da simpatia e da ajuda. O mundo está repleto de ingratos, mas o amor lentamente vence as resistências do egoísmo e se espalha em ternura, afeto e gratidão por toda parte. Então ela convida a todos nós assim, que estamos aí, primeiro, um olhar muito cuidadoso conosco, se nós não estamos sendo essa pessoa ingrata, né, esse comportamento aí sem que a gente se dê conta, e de quando recebermos essa ingratidão, reconhecermos que essas pessoas ainda não despertaram, assim como Pedro não despertou, como Judas não despertou, lidando com Jesus. Pensa bem nisso. Que Deus nos abençoe, que essa lição possa servir para a gente ir como um pontapé inicial para 2023, que a gente possa pensar no nosso comportamento, ter atitudes melhores, mantermos firmes no nosso propósito de fazer da nossa vida uma prática de amor, de luta interior, de mudança e de transformação que são necessárias. Olha, Deus abençoe vocês, muita paz, até semana que vem.